Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso PCDF 2020, concurso de agente. E pessoal, nessa aula nós vamos basicamente comentar os tópicos de informática do edital e também já vamos nessa mesma aula começar a resolver questões de acordo com o conteúdo do edital e a banca. Mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a nossa aula de hoje. Bem, nós vamos começar pegando aqui todos esses tópicos de informática do edital e indicar o que é mais relevante. Ali onde diz fundamentos de computação, percebe que nesse tópico 1 entra questões como hardware e software, entra ali os periféricos de entrada, saída, armazenamento. Vamos comentar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre o conceito de hardware e software, é muito importante diferenciar. Hardware é a parte física, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, como o teclado, o mouse, o monitor, a impressora. E software é a parte lógica, aquilo que não é palpável, que eu não posso tocar, como, por exemplo, os programas de computador, como, por exemplo, os arquivos que eu armazeno nesse computador. Isso é software, parte lógica, ok? Outro ponto importante ainda aqui nesse tópico do edital, ele fala ali sobre entrada-saída. Aqui as provas adoram cobrar a diferença entre os periféricos de entrada de dados, como por exemplo mouse e teclado, e os periféricos de saída de dados, como por exemplo a impressora e o monitor. Lembrando que temos também os periféricos de entrada e saída de dados. Os periféricos de entrada e saída são aqueles periféricos que realizam a entrada dos dados e também a saída dos dados simultaneamente. Como, por exemplo, se eu pegar um monitor touchscreen, um monitor toque na tela, ele é um periférico de entrada e saída simultaneamente, porque eu toco na tela entrada e ele exibe as imagens saída. A impressora multifuncional, que tem parte scanner, que é periférico de entrada, e tem a parte impressora, que é periférico de saída, portanto, uma impressora multifuncional também um periférico de entrada e saída. Isso é muito importante nessa parte do edital. No tópico 2, da parte de informática, como sempre, ele fala sobre redes de comunicação. E aí, num dado momento, ele cita especificamente aqui a introdução das redes e fala sobre redes locais, metropolitanas e de longa distância. Aqui seguido vem questões com siglas como LAN, que significa rede local, que é quando a rede está restrita a um prédio, a uma sala, a um escritório. MAN, de rede metropolitana, que é quando ela conecta computadores, por exemplo, em diferentes bairros da mesma cidade, passa a ser então uma rede metropolitana. Ou ainda WAN, W-A-N, que significa rede de longo alcance ou rede de longa distância, que é quando conecta computadores em longo alcance em diferentes cidades, países, estados e continentes, como o caso da própria internet, que é classificada por abrangência geográfica como sendo uma WAN, uma rede de longo alcance. Outro ponto que chama atenção nessa parte do edital, que ele fala sobre as arquiteturas OSI, ISO e TCP/IP e os seus protocolos. Nessa parte das arquiteturas, pessoal, e dos protocolos, tem que saber, por exemplo, em que camada desses modelos de arquitetura se encontra, por exemplo, o protocolo TCP. Ele se encontra na camada de transporte, porque ele é o protocolo de controle de transmissão, ele controla a transmissão dos dados da origem ao destino. Em que camada está o protocolo IP? O IP está na camada de rede ou camada da internet. Ele, IP, que fornece o sistema de endereçamento utilizado na internet e também a parte onde tem o roteamento dos pacotes de dados. Isso tem que saber nesse tópico do edital. Então tem vários protocolos aqui para a gente estudar. Outra coisa que chama atenção nessa parte do edital, ele fala sobre VPN. VPN é uma rede privada virtual. É uma rede que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública como a internet para trafegar dados privativos de uma determinada organização, mantendo esses dados criptografados enquanto trafegam na infraestrutura da rede pública, e esse processo a gente chama de tunelamento. Portanto, o VPN tem vários conceitos aqui que devemos estudar com bastante ênfase. Computação em nuvem, o famoso cloud computing, que é a computação em nuvem, ou cloud storage, que é o armazenamento de dados na nuvem. E aqui vamos ter que saber diferenças como, por exemplo, SaaS, PaaS e IaaS, que é
O SaaS, nós podemos imaginar software como serviço, que é quando usamos software como serviço de nuvem. Temos o PaaS, que é a plataforma como serviço, quando usamos alguma plataforma de sistema operacional na nuvem. E temos também o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, quando usamos toda a infraestrutura na nuvem, inclusive servidores, data center, entre outros elementos, traduzidos aí como serviço. Então, sobre computação em nuvem também tem muitas siglas importantes que a prova exige. Sobre noções de vírus, worm e pragas virtuais, claro, obviamente aqui, como o próprio edital pediu, já tem que diferenciar vírus e worm. Vírus é uma coisa, o worm é outra. O worm é um verme. O vírus é aquele que se propaga criando cópias de si mesmo e se tornando parte de outros arquivos ou de outros programas. O vírus precisa de um hospedeiro para funcionar. Já o worm e o verme, não. O verme, ele também se propaga, mas sem precisar de um hospedeiro. O verme, que é o worm, ele se propaga de computador em computador através das redes de computadores. Ali ele fala também sobre estudar aplicativos de proteção, como o caso de antivírus e firewall e anti-spyware. Antivírus é para verificar a existência de vírus de computador e tentar remover. Além disso, consegue verificar a existência de outros tipos de programas maliciosos e também remover. Já um sistema firewall serve para impedir invasões. Firewall é uma barreira de proteção que impede invasões no computador ou na rede, invasões essas advindas de redes externas. Então, firewall é para proteger contra invasões, também bem importante, cai muito nas provas. Já o item 3 do edital fala especificamente sobre internet e intranet, e aqui é claro que temos que então diferenciar o termo internet como sendo uma rede pública e intranet como sendo uma rede privada. Mas a intranet, que é uma rede privada de acesso restrito de uma determinada organização, se utiliza da mesma tecnologia dos mesmos protocolos da internet, com a diferença que internet é rede pública e intranet é rede privada. Depois ele fala aqui também para estudar sobre correio eletrônico. Correio eletrônico tem várias coisas interessantes, por exemplo, a famosa diferença de para, CC e CCO. O para como aquele que eu vou enviar a mensagem original, o CC aqueles que eu vou enviar uma cópia da mensagem e o CCO aquele que eu vou enviar uma cópia oculta, aos quais o endereço desses que eu enviar em CCO, o endereço ficará oculto para os demais destinatários, que não saberão que eu enviei a mensagem para aqueles destinatários em CCO. Portanto, aqui também muitas coisas relevantes. Mais abaixo aqui chama a atenção que ele pede 3 navegadores. O Internet Explorer, que mesmo sendo antiquado e muita gente já não usa, ele pede, então tem que estudar para a prova. O Mozilla Firefox, que é um navegador bem utilizado, e o Google Chrome, o mais utilizado dos navegadores. Portanto, 3 navegadores aqui para utilizar, e o alerta que eles gostam de pedir aqui nos navegadores, a famosa navegação anônima, ou navegação in private, ou privada, ou privativa, que é quando acessamos uma página da web e ela não fica marcada no histórico do computador, não ficam arquivos de internet temporários armazenados indicando que eu acessei aquela página, e também não ficam cookies, que são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos nas páginas da web. Esses cookies também não ficam armazenados quando a gente faz uso da navegação anônima, privativa ou in private. Isso é muito cobrado nesse tópico dos navegadores aí nas provas de concurso. Já o item 4 do edital fala sobre sistemas operacionais, e aí percebem que eles pediram especificamente o Windows 10 e o Linux, a parte do GNU Linux. Então aqui temos que diferenciar elementos vinculados ao Windows 10, que é um sistema operacional baseado em software proprietário, e no caso do Linux, do GNU Linux, entender que ele é um sistema operacional baseado no conceito de software livre. E aí ele tem 4 liberdades básicas, que é: eu posso usar como eu desejar, posso acessar e usar como desejar, para qualquer propósito, não importa se é para uso comercial, acadêmico, educacional. Posso criar cópias e distribuir cópias, posso modificar o código-fonte, melhorando o software, e posso também estudar como ele foi feito, porque tenho acesso ao código-fonte e descobrir como são os códigos de programação que foram usados para criar aquele software. Tudo isso está enquadrado nesse tópico. Além disso, vocês vão ver que tem uma surpresinha aqui. Eles também pedem para estudar os sistemas operacionais embarcados de dispositivos móveis ou mobile, como o Android e o iOS. Então, sim, esse edital, essa prova pode pedir questões sobre o Android e sobre o iOS da Apple, e a gente tem que fazer diferenciações aqui nos nossos estudos. O tópico 5, ele fala sobre 3 elementos básicos de qualquer edital: edição de texto, planilha e apresentação. E aí bota ambiente Microsoft e LibreOffice. No caso do ambiente Microsoft, editor de texto é o Word. No caso do LibreOffice, editor de textos é o LibreOffice Writer. No caso de planilha, no Microsoft é o Excel. No LibreOffice é o LibreOffice Calc.
Em apresentação é o PowerPoint na Microsoft. E no LibreOffice, a apresentação é o LibreOffice Impress. Aqui cai questões como, por exemplo, qual o tipo de arquivo padrão do Word? É DocX, D-O-C-X. Qual o tipo de arquivo padrão do Excel? XLSX. Qual o tipo de arquivo padrão do PowerPoint? PPTX. Qual o tipo de arquivo padrão do LibreOffice Writer? ODT, do LibreOffice Calc, ODS, do LibreOffice Impress, que é o editor de apresentação, ODP. Tudo isso são elementos que caem, além de teclas de atalho, recursos de formatação e configuração desses aplicativos. Na parte de planilha, que é onde tem Excel e LibreOffice Calc, cai muito fórmulas e funções, e é importante saber operadores, precedência dos operadores, fórmulas e funções como soma, média, função C, PROC-V, sempre presente aí nas provas de concurso nesse tópico. Já no item 6 do edital, ele fala sobre mineração de dados, que nós conhecemos como data mining, que é a capacidade de extrair conhecimento a partir de um grande volume de dados. Quer dizer, minerar dados é procurar novas associações, novas informações, com programas específicos para minerar dados num grande volume de dados, normalmente conhecido como Data Warehouse, que é um depósito de dados, para ajudar no futuro a tomada de decisão por aquela empresa. Então, muito importante a gente estudar aí Data Mining, que é a mineração de dados. E associado a isso, claro, o termo Big Data. Big Data é a ideia de um grande volume de dados que são gerados, por exemplo, em volume, quer dizer, grande quantidade, velocidade, muito rápido, quer dizer, se gera, imagina um supermercado e no caixa, tem 50 caixas, 50 pontos de caixa naquele supermercado. Imagina quantos dados são gerados, em que velocidade e em muito pouco tempo. Isso quer dizer que gera uma grande quantidade de dados que podem ser depois armazenados para posterior análise. Isso tem a ver com Big Data, esse grande volume de dados que posteriormente vão ser usados para algum tipo de análise. Noções de aplicação Python e R. Aí nós falamos de duas linguagens. Pouca gente que não é da área de informática conhece isso, então vamos ter que nos aprofundar aqui, porque ele, professor, mas pediu só noções. Mas em noções, quando ele fala, tem que saber principais comandos. Então tem que saber informações sobre o que é a linguagem Python e o que é a linguagem R, que é uma linguagem estatística. E sim, aqui nós vamos ter que ter aulas sobre isso para entender o básico, para não errar na prova, questões sobre a linguagem Python e a linguagem R, que é essa linguagem estatística. Já o tópico 8 fala sobre API. Aí nós vamos aprender o que é uma API. Aqui é mais tranquilo, é só entender que uma API oferta para um determinado sistema a possibilidade de integração, uma interface que vai permitir a integração de sistemas diferentes para que eles possam se comunicar de maneira mais simplista, mais simplificada. Já o tópico 9 fala sobre metadados de arquivos. Metadados de arquivos. Professor, o que é metadados? São dados sobre os dados. Por exemplo, quando eu tenho um arquivo do Word, esse arquivo do Word tem lá um documento que eu fiz qualquer com 10 páginas. Esses são os dados do documento. Quais são os metadados? Metadados é o autor do documento, é um metadado. Quando o documento foi modificado, é um metadado. Então percebe que existem metadados, que são os dados sobre os dados daquele arquivo, porque os dados é a essência do meu documento do Word, mas o nome do documento, o autor do documento, quando ele foi modificado, isso nós chamamos de metadados, que também vamos ter que nos aprofundar aqui para entender. Já o tópico 10 aqui, dos tópicos de informática, fala sobre teoria da informação, e aqui nós vamos ter que estudar, como o próprio nome diz, basicamente a diferenciação em o que significa dados, o que significa conhecimento extraído desses dados e, posteriormente, como gerar inteligência na análise desses dados baseados no conhecimento e nos próprios dados. Isso tudo está na teoria da informação, que nós também vamos ter que nos debruçar aqui, pelo menos para ter o básico da conceituação desse tópico. O tópico 11 é banco de dados, pessoal. E banco de dados aqui, ele cita o modelo conceitual, ele fala sobre modelo entidade relacionamento, ele fala sobre dados estruturados e não estruturados. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala sobre o modelo relacional de bancos de dados, o que é um modelo relacional? O modelo relacional de banco de dados, ou vamos chamar de banco de dados relacional, é aquele que organiza os dados na forma de linhas e colunas dentro de uma tabela.
e posteriormente as diversas tabelas se relacionam entre si, formando então o que a gente chama de banco de dados relacional, que tem como base tabelas com linhas e colunas onde os dados são preenchidos na forma de registros. Então aqui também um universo bem importante do estudo aqui no tópico 11. Bem, pessoal, como eu prometi, vamos resolver questão de prova já nessa aula, e aí lembra que nas próximas aulas, cada aula eu vou trazer mais questões para resolver, e quem quiser o nosso curso com conteúdo de informática, lembra, tá lá no site veonconcurso.com.br, um curso com conteúdo e todos esses tópicos para quem vai fazer Polícia Civil do Distrito Federal. Então vamos lá. A respeito de bancos de dados, julgue o item que se segue. No modelo relacional, um objeto de dados mantém internamente dados e um conjunto de operações que agem sobre os dados. Olha o que ele diz. No modelo relacional, justamente aquele que está no edital. Vem comigo para ver se está certo ou errado. Pessoal, quando a gente fala de bancos de dados, existem vários conceitos. O mais aceito é dizer que banco de dados ou base de dados representam coleções organizadas de dados, integrados e armazenados, sempre destinados a atender à necessidade ou às necessidades de uma comunidade de usuários. Esse é o conceito de banco de dados. Mas aí nós temos vários tipos de bancos de dados, como hierárquico, de rede, relacional, que é o que a questão pede, orientado a objetos. Vamos diferenciar um pouquinho. No modelo hierárquico, os dados são representados como uma estrutura de árvore e esse modelo é composto sempre de uma hierarquia de registros de dados. Hierarquia por quê? Porque nós vamos ter ali um registro pai, que dá origem a um registro filho, que dá origem a registros netos e assim por diante. Então existe uma hierarquia. Quando o modelo é de rede, a representação dos dados, elas se vinculam uns aos outros. E aí formam um conjunto de dados comuns sempre vinculados a uns aos outros, por isso banco de dados baseado em modelo de rede. O relacional, que é o que mais nos interessa e o que mais cai em provas de concurso, ele representa os dados como uma coleção de linhas e colunas em tabelas. Então, o entendimento de um banco de dados relacional é organizar os dados e os seus registros dentro de tabelas. E essas tabelas, obviamente, são formadas por linhas e colunas. Já no banco de dados orientado a objetos, cada informação vai ser armazenada na forma de um objeto com a determinação de métodos e também das propriedades. Pessoal, será que com isso vocês conseguem responder aquela questão? Vem comigo, olha o que a questão disse. No modelo relacional, um objeto de dados mantém internamente dados e um conjunto de operações que agem sobre os dados. Errado, pessoal. No modelo relacional, os dados estão organizados em tabelas. Estão organizados em linhas e colunas de uma tabela. Aqui, quando ele diz objetos de dados mantêm internamente dados e um conjunto de operações que agem sobre os dados, isso não é um modelo relacional. Já vou botar como errado. Isso que ele está descrevendo é um modelo orientado a objetos, onde cada informação é armazenada na forma de objeto. Agora, no modelo dito relacional, não pode esquecer, os dados são organizados em tabelas e essas tabelas possuem suas linhas e colunas, e são linhas e colunas de uma tabela ou de várias tabelas que se relacionam, aí sim seria o correto para modelo relacional. Errado aqui, isso é para orientado a objetos, não o relacional. Viu como é importante estudar a parte teórica? Essa era uma questão pegadinha, bem perigosa aí nas provas de concurso, por isso que vamos ter que estudar bem o conteúdo. Lembrando aqui, pessoal, e agora já me despedindo dessa aula de vocês, que nessa nossa série aqui no YouTube, nós vamos continuar publicando diariamente questões comentadas de acordo com os tópicos do edital. Então vem e acompanha sempre essas aulas. Mas quem desejar o curso com o conteúdo teórico, com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020, não esquece, acessa lá o nosso site, é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. Até lá!